mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe. Muito bom dia ou boa tarde, conforme a hora que nos escutar-se. Esta é mais uma edição da rubrica Mais Vale Prevenir na Rádio Cova da Beira, com a chancela da Beira Serra. E, se nos acompanha, na semana passada iniciámos aqui um ciclo com um novo tema. Vamos ouvir falar do impacto dos ecrãs na saúde das crianças e dos jovens. Foi, de resto, o pano de fundo para um debate que a Beira Serra organizou, em colaboração com o agrupamento de escolas do Fundão, Beira Serra, que está a assinalar 30 anos de existência, tendo também neste debate como parceira a Rádio Cova da Beira. E hoje vamos ouvir a opinião do professor Júlio Martins. Foi professor auxiliar e investigador na área da atividade física e saúde na Universidade da Beira Interior, contribuiu para a criação da licenciatura em desporto na UBI, em ciências do desporto na UBI, mestre em desporto, licenciado em educação física. Ele que também participou neste debate organizado pela Beira Serra e o agrupamento de escolas do Fundão. Há muito a ideia de que, e de resto ele vai começar por sublinhar aquilo que um grande especialista também na área sublinha, o professor Carlos Neto, de que é necessário que as crianças brinquem na rua, porque antigamente eram os pais que chamavam os filhos para comer, porque já há muito tempo andavam na rua a jogar futebol e noutras brincadeiras. Hoje os pais incentivam as crianças a sair de casa. Vamos ouvir o professor Júlio Martins. Aquilo que diz o professor Carlos Neto e investiga relativamente a essa área, diz: fechem-se as ruas, tragam-se as crianças para a rua e vamos começar a fazer o brincar. Portanto, haver atividades para a própria criança. Bom, nós sabemos aqui que há aqui várias situações. Não é problema dos pais, não é um problema da sociedade em geral, é um problema político. O problema político e o sistema político não está de acordo com aquilo que as nossas necessidades. Relativamente a esta história do ecrã, o ecrã tem boas coisas e más coisas. Tem benefícios e tem malefícios. Nós temos aqui um estudo. Aliás, temos dois estudos. Eu e o doutor temos um estudo de 15 anos do projeto Prolúdico, em que também fizemos essa mesma pergunta e chegamos aqui à conclusão. Eu posso revelar que o estudo foi apresentado agora, em 28 de fevereiro. Portanto, é recente. Foi um estudo longitudinal de 3 anos. 3 anos, atenção, estamos a falar do Concelho do Fundão, do Concelho da Covilhã, Belmonte, é da região. São, tanto crianças desta região, e fizemos precisamente essa mesma pergunta aos pais e aos alunos. Quantas horas por dia, durante a semana, o seu filho depende de ver jogos e ver televisão? E 1 hora, 97%, 2 horas, 39%, 3 horas, 11%, 4 horas, 16%. E ao fim de semana? Ao fim de semana duplica. Bom, este estudo foi publicado, dizendo que isto ia ter implicações a nível cerebral. Há uma redução a nível do cérebro em cerca de 2 a 3% quando há uma dependência a nível da visão do ecrã. Mas do ecrã, do quê? Temos que ver o que é o ecrã. Há o aspecto negativo em que nós só vemos, portanto, o Facebook, aqueles aspectos fake news, a porcaria que não interessa absolutamente nada, e podemos utilizar o ecrã, que é o aspecto positivo, como dizia aqui o nosso amigo, que até inclusivamente para a própria atividade física. Portanto, colocar as crianças em atividade física através do ecrã. Colocar as crianças através de um programa de história, programa disto. Quem é que controla? Controla a escola e controla a educação, os pais. Mas tem que controlar mesmo. E o que é que aqui acontece hoje em dia? Ninguém controla nada. Estamos aqui com um problema gravíssimo, relativamente, porque os pais hoje também se apropriam do próprio telemóvel, do próprio ecrã e usam-no para banalidades. E, inclusivamente, quando estamos a ver banalidades, estamos aqui a criar alguns problemas. Sendo um pouco mais técnico, diria assim, e este aqui é de um estudo da FMH, em que nós também participamos com ele,
e tem a ver também com um cientista que é o Arthur Karmer, da Universidade de Illinois, em que diz que há um efeito cascata. Quando há atividade física, ou seja, quando o miúdo se movimenta, o caminhar, o brincar, há um desenvolvimento a nível do cérebro. Esse efeito cascata tem a ver com o BDNF, que é as situações neurotróficas. O aumento cerebral vai provocar um aumento cerebral e um aumento dessa atividade física em todos os nossos sistemas muscular. Não, os sistemas musculares, o sistema esquelético, por isso é que eu dizia que houve uma certa atrofia em tudo, porque ele passou a sentar-se, ficou sedentário e começou a atrofiar. Portanto, não comia, não bebia, ficou dependente. Isto é uma droga. Portanto. Se o contrário, portanto, se ele brincar, se ele fizer atividade física, e a atividade física estamos a falar não de desporto federado, competição, não sei o quê, não, estamos a falar de atividade de caminhar, andar, marchar, conviver, passear, portanto, vai fazer. O que é que acontece aqui? O músculo contrai e relaxa, portanto, e desenvolve milhões de células. E isto vai fazer com que haja, de facto, essa probabilidade da criança, portanto, se desenvolver e desenvolver na sua totalidade. Por isso é que eu costumo dizer, portanto, e temos este estudo foi do Prolúdico, mas eu tenho aqui um estudo que publiquei, não sei se foi na Pediatrics, foi exatamente, Pediatric Exercise Science, do Fundão, precisamente só Fundão, 2 anos, em que fizemos uma análise relativamente ao ver TV e verificamos o seguinte: via-se TV mais no inverno do que se vê na TV menos no verão, eu utilizo mais do que... Portanto, há aqui uma disparidade relativamente aos determinantes da própria atividade física. Os determinantes dessa própria atividade física têm a ver com questões sazonais, com questões de tempo, com questões de própria socioeconómicos, sociodemográficos, como é que é utilizado. Portanto, poderíamos aqui utilizar relativamente e espaços públicos. E verificamos que aqui as crianças passavam pelo menos mais de 2 horas a ver TV. Este estudo é de 2010. Hoje aumentamos, nós vimos ali, para 6 a mais horas. Portanto, estamos aqui com um problema gravíssimo, porque ninguém fez nada por isto. O poder político também vai empurrando, e, aliás, o Ministério da Educação também não tomou a decisão, não quis tomar, empurrou para as escolas e disse: os professores, vejam lá se querem usar ou não o telemóvel. Porque eles sabem que o telemóvel pode ser uma ferramenta. O telemóvel, todos, o ecrã. O ecrã pode ser uma ferramenta educativa. E deve ser utilizado como ferramenta educativa. E eu acho que não pode haver banalidade. O que é banalidade? Banalizar o telemóvel é usar as porcarias que ele tem lá. E aí é que tem que haver o controle. Controle-se, defendido por Júlio Martins, um dos participantes neste debate sobre esta importante temática. Dentro de 8 dias, outra opinião, outro convidado. Vai estar aqui na rubrica Mais Vale Prevenir. Até lá. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.